cá, né? É uma dica que eu dou, que o sorriso já fica pronto, espontâneo. Aqui tem uma quadradinha. Ó, aí eu passarei todo o contexto histórico. No término de tudo, eu deixarei um tempinho para poder tirar dúvidas, esclarecer alguma dúvida e tirar as fotos, certo? Primeiramente, sejam bem-vindos à Grota de Angicos. Esse local aqui foi o local onde aconteceu todo o massacre. Massacre esse, né, que fez parte da história de todo o Nordeste brasileiro. Massacre esse que resultou com a morte de Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, Maria Bonita e 9 do seu bando. Inclusive essa placa aí representa eles, ó. Ela foi colocada pelo prefeito Prenoto, o prefeito da cidade de Poço Redondo, o antigo prefeito de lá. Uma cruz simboliza o casal, a outra simboliza os 9. Aquela outra placa ali simboliza Adrião Pedro de Souza, que foi o único soldado que morreu aqui na grota. Esse soldado, a morte dele foi conhecida como fogo amigo, porque foi o próprio colega de farda quem tirou a vida dele, o tenente João Bezerra. Mas por que se ele era da Volante? Então, quando aconteceu todo o massacre, que eles decapitaram as cabeças e abandonaram os corpos aqui, tudo que tinha de valor eles levaram. Do chapéu de couro até o percata, tudo. Eles tinham muitas joias, né? Fruto de saque que eles faziam. Então o tenente acabou discutindo com o Adrião que não aceitava que ele se beneficiasse com a parte maior por ser tenente. Então existia um conflito entre eles, uma discussão na qual o Adrião atirou no pé do tenente, que revidou, matou ele e levou o corpo para alegar para os superiores que tinha sido os cangaceiros. Mas os cangaceiros, em momento algum, eles conseguiram atirar, porque eles estavam desprevenidos. O Lampião, ele sempre vinha aqui para a grota, esse local que é um córrego temporário. Esse local onde nós estamos aqui dentro, naquela época não era assim. Existia banco de areia que cobriam quase todas essas pedras aqui, fazendo com que ficasse reto e eles pudessem posicionar barracas. Gruta é um exemplo de cavidade de uma pedra, local de uma só entrada e uma só saída. Era assim que Corisco considerava a grota. Ele dizia que aqui era uma cova de defunto, local de uma só entrada e uma só saída, porque ele dizia que era um coito muito fácil. Realmente, para quem viesse por cima e já soubesse onde Lampião está, seria fácil sim. Mas para Lampião, ele não via como um coito fácil. Por quê? Aqui era uma região que ele era protegido. Ele tinha proteção do interventor Eronilson de Carvalho, que era um governo do estado de Sergipe, que por proteção protegia ele aqui. E tinha a proteção do coiteiro amigo, que era o Pedro de Cândido, dono da terra. Coiteiro era dado a nome de pessoas que ajudavam ele, né? Davam a moradia, recebiam eles e ficava calado, dava tudo que eles precisassem. Então essas pessoas que abrigavam eram conhecidos como coiteiros. Lampião sempre vinha aqui, mas nesse dia ele veio com um objetivo especial. Ele passaria a chefia do bando para o Corisco assumir. Corisco, sendo seu braço direito, não veio, estava em Pão de Açúcar, Alagoas. E aí Lampião, que não costumava passar tanto dia, demorou um pouco mais à espera dele. Quando ele percebeu que o Zé Sereno chegava com 20 cangaceiros, porque eles eram subgrupos e se espalhavam, né? Cada um atuava em lugares diferentes. Por isso que não se sabe se realmente Lampião atacou determinados lugares, porque eram subgrupos e todos faziam as coisas em nome do Lampião. Sem falar dos policiais também, que se vestiam semelhante a eles. Matavam, roubavam, estupravam. E nem todos conheciam a real face do Lampião. Vieram conhecer depois da passagem de um fotógrafo, um sírio-libanês, Benjamin Abraão, chega ao Brasil, conhecem a fama do movimento cangaço, foi contratado pela Aba Filmes, conseguiu se tornar secretário particular do Padre Cícero. Ele foi uma espécie de coroinha de Padre Cícero, e quando o Padre Cícero morreu, porque ele sabia que Lampião tinha um respeito a Padre Cícero. E quando o Padre Cícero morreu, ele acabou falsificando uma carta, entregando para o Lampião, dizendo que tinha sido próprio. Ele já estava morto, não ia poder desfazer a mentira. Ele conseguiu ficar no movimento com a condição de ensinar Lampião a tirar foto, porque ele suspeitava que a máquina fosse uma arma, por conta do flash, que na época era pólvora, que ele se assustava. Então, quando o Benjamin ensinou ele a tirar foto, ganhou a confiança dele, ficou. Foi uma passagem rápida, mas foi suficiente para que todos conhecessem a real face dele. A Maria Bonita até chegou a alertar o Lampião com relação a essas fotos, que fazia com que todos conhecessem a real face dele, assim fosse fácil
de conseguir capturá-lo. Só que ele já não estava mais nem aí para isso. Ele sabia a repercussão que ele havia trazido ao movimento, que todos já temiam ele mesmo sem conhecer. Então ele queria que o governo visse onde ele estava, né? Que posição ele já estava ocupando. Então, para ele ser fotografado foi uma vaidade. Então, depois dessa fotografia, foi que Lampião saiu já em capas de revistas e jornais da época, como o Globo e o Povo, sendo denominado Lampião governador do sertão. Mas por que governador do sertão? Primeiro, a população chegou a se curvar a ele por conta de temer. Robin Hood, pelo fato dele realmente tirar dos ricos para dar aos pobres. Mantimentos, proteção, enfim. O Lampião ele ganhou uma repercussão tão grande no governo a ponto de ser convidado para combater a coluna Prestes lá no Crato. Em 1926, Padre Cícero, junto com Floro Bartolomeu, convida Lampião para ir até o Crato. Lá ele ia receber essa patente de capitão, armamento e munição para combater a coluna Prestes, um movimento liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que estava prestes a atacar o Crato. Aí o que foi que o governo pensou? Pediu que o Padre Cícero convidasse Lampião, que respeitava ele, para lá ele receber essa patente e combater Carlos Prestes. Lampião foi até lá, recebeu a carta e foi. Quando ele chega lá, que ele percebe que o objetivo era esse, ele acabou não aceitando e disse ao Padre Cícero que o Carlos Prestes não era homem de se confrontar e sim de se admirar. A briga não era dele. Então, mas ele acabou pegando, depois que ele pegou todos os atributos, foi que ele falou. Aí o governo ficou com raiva dele, que ele se apoderou da patente e caiu fora. Simplesmente se mandou. Foi para a cidade de Rio Grande do Norte, em Mossoró. Mossoró foi uma das cidades na história que ficou muito conhecido pelo fato do Lampião ir invadir lá e, em vez dele atacar, ele foi atacado, porque a população se posicionaram e montaram uma emboscada a ele. Em Torres de Igreja, casa de prefeito, montaram toda uma operação na qual o Lampião saiu de lá corrido a chuva de bala. Então, ele perdeu até um cangaceiro, por nome de Jararaca, que era considerado um dos seus melhores cangaceiros. A população chegou a balear ele, enterrou ele ainda vivo. E como é que as pessoas sabiam que ele iria para lá? Porque ele avisava. Ele mandava sabia. avisar que ia atacar. E a população corria. Mas dessa vez eles ficaram, mesmo com medo, eles ficaram e pagaram para ver. Então colocaram o Lampião para correr de lá. Essa expulsão de Lampião de lá gerou uma festa que chama-se Chuva de Bala no País de Mossoró. É uma peça teatral, acontece todos os anos. É uma simulação da tentativa de invasão, na qual o Lampião fica tão frustrado que chegou a dizer que terra onde tivesse mais de 3 torres não era terra de cangaceiro, porque de lá até mesmo os santos se atiravam de cima, porque era torre de igreja e o próprio padre organizou a operação. Então aquilo ali para Lampião foi uma frustração muito grande. Então ele saiu de lá, perdeu todo o foco. O objetivo dele era quando ele começa no movimento: vingar a morte dos pais. Os pais foram mortos por um chefe de polícia alagoana, por nome de José Lucena de Albuquerque, Maranhão. Mas o mandante foi um coronel pernambucano, vizinho da família, tinha interesse de tomar posse das terras comprando, mas a família não aceitou vender, até porque era o único bem que eles tinham. Era dali que eles se mantinham. Mas naquela época não adiantava muito se tivesse propriedade e um documento dela. Se o coronel quisesse, ele daria um jeitinho de tomar de você e você passaria de vítima para vilão. E foi isso que aconteceu com a família. Então, muitos não sabem o objetivo que fez com que o Lampião se revoltasse. Foi a morte dos pais dele. Beleza, Lampião se vingou de pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Naquele tempo era assim, cada um por si, Deus por todos. Ele, para se manter onde ele estava, ele não tinha só que ser vilão, como ele também tinha que saquear para se manter. Como era que ia sobreviver? Manter tantos homens, né, se eles não tinham emprego. A vida dele era essa, correr, saquear os coronéis. Então o Lampião, o cangaço, ele não trouxe só essa visão pra gente de guerra e paz, né? Trouxe também paz. Tudo bem que paz não era tanto assim, era mais guerra. Mas teve as pessoas que conseguiu ter um contato mais próximo com o Lampião e contam que ele não era essa pessoa. Então, vai depender do ponto de vista, né, da pessoa que conhecer a história, né? Que houve um movimento cangaço, mas também houve policiais que se vestiram semelhante a eles, deveria proteger a população e tirou proveito da situação.
Com relação a isso, é por isso que hoje em dia as pessoas que visitam a grota chegam a falar que o cangaço ele não acabou, ele só modernizou, porque só inverteu os papéis. As coisas continuam do mesmo jeito, né? Então, o que aconteceu aqui na grota? Ele ia renunciar, se arrependeu de tudo que tinha feito, ia levar uma outra vida, porque a mulher dele, a Maria Bonita, convenceu ele a largar o cangaço para criar uma filha que era o sonho dela, ter uma filha. E quando ela era casada com um sapateiro, ela não teve pelo fato dele ser estéril. Então, ela, para desapegar da filha, não foi fácil. Mas eles tinham que entregar essa filha, porque o próprio Lampião falava que choro de criança era pior que chocalho de cabra, dava para se ouvir a uma légua de distância. Então, se tivesse, a lei era entregar para padres, juízes ou coiteiros, pessoas da confiança deles. Chegaram a visitar essa filha, mas era muito duro para ela deixar sempre a filha dela sem poder trazer para o movimento. Então, ele ia acatar esse pedido dela. A ideia dela era que eles comprassem uma fazenda em Minas, trocassem de identidade para poder refazer a vida. Viver como pessoas normais, sem perseguição. Mas quando ele estava aguardando o Corisco, que percebeu que os mantimentos estavam acabando, manda Pedro vir até aqui, dá uma certa quantia em dinheiro para ele, uma alta quantia, 1.000 contos de réis, era muita coisa para um coiteiro que não tinha condições. E aí ele começa a fazer uma alta compra em Piranhas, chamando a atenção da população. Era sacos e mais sacos de munição, de comida, né? Era carne seca, rapadura, cachaça, farinha, enfim. Tudo aquilo ali era para muita gente. A população sabia que não estava acontecendo nenhum evento na região. E aí desconfiaram dele. Joca Bernardes, que era coiteiro do Corisco, que não gostava de Pedro, não pensa duas vezes, vai até a delegacia e avisa ao sargento, Aniceto Rodrigues, aperta de Pedro, pois ele sabe o paradeiro do Lampião. O sargento vai até a feira conferir, mas para não perder o Pedro de vista, ele espalhou um falso boato. Disse à população de Piranhas que ficasse tranquilo, pois a volante dele estava indo até Canapi, Alagoas, atrás de Lampião e o bando que estava prestes a atacar a cidade. Mas essa informação falsa era no intuito que Pedro, ouvindo, onde quer que Lampião estivesse, que eles ainda não sabiam o real local, ele poderia passar para o capitão dele. Então foi isso que aconteceu. Pedro ouve o boato, chega aqui, entrega os mantimentos para o Lampião e fala: capitão, fica tranquilo, pois a macacada está indo até Canapi, atrás do senhor e de seus cabras. Lampião para e pensa: posso confiar na informação? E Pedro fala que não tinha porquê ele não confiar, já que o próprio sargento falou para que todos pudessem ouvir. Então Lampião, se sentindo seguro, terra de coiteiro, local de difícil acesso, a única volante que tem que me pegar nem pode vir aqui, não sabe onde eu estou, e sem falar que ele não tinha autorização. Mas quando a volante entraram nesse decreto, né, de pegar Lampião onde quer que ele estivesse, eles acabaram ganhando essa carta branca para poder invadir outros estados. Então Lampião não contava que eles tinham essa carta na manga e relaxou a ponto de tirar os sentinelas, os vigílias de Ponta de Serra, que ele nunca abria mão de fazer a vigília do local. Liberou eles para dançar, beber e jogar a noite toda. Enquanto isso, eis que a polícia vem da cidade de Pedras, que hoje é atual Delmiro Gouveia. O tenente já sabia do plano, ele elaborou um plano que para ele era um plano perfeito. Só que não existe, né, crime perfeito. Então, ele acabou enviando um telégrafo para a cidade de Pedras, dizendo para o tenente João Bezerra, de forma codificada para ninguém desconfiar, ele diz o seguinte: tenente Preste Bezerra, tudo certo, o boi está no pasto, venha urgente. Então, ele entendeu a mensagem, que o boi era o Lampião e o pasto era um coito mais próximo. Então, ele acabou que o coito estava próximo. Então, ele acabou descendo com 48 policiais, fortemente armados. Eram bergamas e royais os armamentos que eles usavam. Cara, mas esses armamentos eram superior, realmente era superior. Foram usados na Primeira Guerra Mundial, seria para apoiar a Segunda. Mas o movimento o movimento Cangaço e a Coluna era uma praga para o governo. Então eles passaram para a polícia, o quanto antes ele acabasse com isso, melhor. Então aí eles desceram em canoas conhecidas como chata, que era a embarcação da época, foram até a Vila Entre Montes, que é o povoado das rendas. Era lá onde Pedro tinha o comércio, aqui era a propriedade dele, ele tinha uma casinha ali, mas usava só para descanso, porque ele criava os animais aqui, mas vivia de comércio. Então lá o soldado Bida e Elias apanhou Pedro, trouxe ele até aqui, torturado, tendo quase todas as unhas das mãos
e dos pés arrancadas a bicos de punhal. A cada pergunta feita ao capitão que ele não respondia, Ai, uma unha ia embora. Então por isso que ele chegou a ter tantas unhas arrancadas. Mas além dele teve o irmão Duval de Cândido, que também teve que trazer ele até aqui. Então os irmãos não tiveram outra alternativa, tiveram que ser os guias. Eles vieram, perceberam a farra dos cangaceiros, deixaram para atacar na manhã seguinte. O plano deles deu certo no fato deles não estarem armados. Os 24, como eu falei, quando começou toda a movimentação aqui, durou cerca de 10 a 15 minutos. Os 24 cangaceiros conseguiram fugir naquela direção, que o sargento deveria ter fechado e não fechou. As cabeças que eram troféus tinham que ser levadas para provar que matou o rei do cangaço. Então eles colocaram elas dentro de lata com querosene e cal para serem conservadas, levaram elas até o Palácio Dom Pedro II, que hoje é a Prefeitura Municipal de Piranhas. A escadaria, infelizmente, não existe mais. As pessoas talvez não tivessem ideia que ganharia toda essa repercussão, essa história, né? Que geraria essa fonte de emprego geral, porque as pessoas aqui sobrevivem do turismo, da história. Então acabaram destruindo essas escadarias, né? Só que elas não ficaram só lá na escadaria do palácio, elas andaram em todo o estado, sendo expostas a cada lugar que elas chegavam, até chegarem no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues em Salvador, onde lá elas ainda passaram por volta de 30 a 31 anos sendo analisadas. Depois de ganhar autorização para serem enterradas, elas foram enterradas no cemitério Quinta dos Lázaros. Só que a Expedita Ferreira, lá mesmo em Salvador. A Expedita Ferreira, filha do casal, toma conhecimento. Em 2002, recupera esses crânios. Só que a mesma não divulga como que estado estão. Se houve um outro sepultamento, ela não fala onde foi. Só que o cangaço, que nem começou com o Lampião, também não finalizou com ele. Lampião se destacou como rei, mas o cangaço ele finalizou 2 anos depois, com o Corisco jurando vingança à morte de seu capitão. 9 de agosto procurou o Joca, perguntou para ele quem tinha entregue. Joca, para se livrar da culpa, disse que foi Domingos Ventura, mais conhecido como Domingos de Pato. Não tinha nada a ver com a história, mas pagou o pato. Com isso não quis nem saber. Foi lá, matou a família. Na época era olho por olho e dente por dente. Colocou todas as cabeças decapitadas dentro de um balaio. Mandou um garoto de 14 anos ir até Piranhas entregar para o tenente. E no bilhete que ele mandou, dizia a seguinte forma: Tenente Preste Bezerra, eis as cabeças para vingar a morte do meu capitão. Faça delas uma grande buchada, mas sente e coma. Assinado Corisco, mais conhecido como vulgo Diabo Loiro. Essa era a marca dele, né? Diabo Louro. Então ele se orgulhava em ser chamado assim. Por conta dessa ousadia dele, e já tinha havido uma outra ousadia, ele teve a oportunidade de se entregar juntamente com os outros que conseguiram fugir daqui. Quem se entregasse para a polícia espontânea vontade, cumpririam a sentença, mas depois ganhariam a liberdade para refazer as vidas. Mas Corisco se recusou, dizendo ele que não ia se entregar coisa nenhuma, ele não era pássaro para viver preso em gaiola. E foi levando o cangaço adiante, trocou tiros com policiais, perdeu em combates, perdeu os movimentos de um braço e uma perna. Dadá, a companheira dele, se tornou líder. Os cangaceiros não aceitavam ter como um líder uma mulher, né? Ela dá ordens a eles. E aí foram abandonando o movimento, que enfraqueceu. Corisco viu que já era o fim da linha. Não tinha mais como levar adiante. Dizem que sempre é tarde para se arrepender. Mas no caso do Corisco, ele se arrependeu tarde demais. Porque não teve conversinha, não. Quando o tenente José Rufino fica sabendo que ele ia renunciar ao cangaço, seu maior inimigo, que era o sonho dele, matar Corisco arrancando a cabeça, como pro Corisco da mesma forma, porque ambos se diziam ser o terror, e eram, porque eles foram considerados os mais sanguinários da história. Tenente José Rufino era nada mais, nada menos que considerado o maior matador de cangaceiro. Ele fala que perdeu as contas de quantos ele matou. Em documentário ele fala que perdeu até, não sabe nem o nome deles. Começa a contar dele, depois se perde, porque a quantidade, né, é enorme. Quando ele fica sabendo que o Corisco ia sair, foi até Barra do Mendes, na Bahia. Em 25 de maio de 1940, o cangaço finalizou com a morte do Corisco, porque não teve mais como levar adiante por falta de liderança. Dadá, para defender Corisco, pegou em armamento superior, chegou a trocar tiro com policiais, foi atingida com tiro no pé, se entrega para os policiais, cumpriu uma sentença,
teve a perna dela amputada por conta da gravidade do ferimento. Então, para vocês verem, a história do cangaço, ela foi de tudo um pouco. Existiu o ódio, existiu o amor e existiu a vingança. Então, não dá para negar que no cangaço existiu sim. Não foi Romeu e Julieta, não, mas existiu sim o romance. Lampião e a Maria Bonita. É por isso que sempre a música ela sempre bate nessa tecla, que a Maria Bonita conseguiu dominar a fera do sertão. Porque realmente dominar o Lampião não era fácil, mas ela teve esse dom. Então isso foi amor. Assim que se encontraram, eles já se apaixonaram pelo outro. E aí o destino acabou fazendo com que eles se reencontrassem novamente em uma outra passagem que ele fez pela Bahia para pegar algumas coisas, alguns objetos que ele tinha deixado para o Zé de Neném consertar. Maria Bonita tinha tomado a decisão de se separar dele e viver com os pais. Era um relacionamento muito conturbado, como eu falei para vocês anteriormente. Então, isso fez com que eles realmente... O lenço foi uma ponte entre o Lampião e a Maria Bonita, porque uma coisa que eles tinham em comum era serem artesãs. Ela também sabia bordar, e ela ficou responsável de bordar um lenço com as iniciais de Capitão Lampião, mas ela não sabia que ela ia se tornar a Maria do Capitão, né? Então, quando eu falo que o cangaço não acabou, ele apenas modernizou, porque nós ainda estamos sendo injustiçados, né, com o governo de hoje, que na época também não era diferente. Então, o Lampião ele morreu, mas ele deixou uma mensagem. Ele fala que o cangaço, em uma música dele que Lampião falou, ele diz a seguinte forma: o cangaço não acabou, só modernizou. Quando ele diz, né? Fazenda Sergipe Angicos, os meus crimes terminaram. O criminoso era eu, os santinhos me mataram. Apagaram o Lampião e outros lampiões ficaram. Mas o cangaço continua, de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bagamarca na mão e matando muito mais, anda cheio de lampião. Então assim, eu sempre finalizo a minha fala. Agradeço em nome do Cangaço Ecopark. Agradeço a vocês especialmente por ter interesse de conhecer essa história, que não deixa de ser a nossa história, só que em outro tempo, né? Então, um tempo bem mais sofrido. Então, vamos fazer uma reflexão e aí cabe a cada um de vocês responder aquela velha pergunta que não quer calar, né? Lampião herói ou bandido? Então, eu vou entregar os pontos agora. Obrigada. Taca-lhe retrato ou foto, como preferir. Valeu mesmo.